Muito forte, meu irmão, e verdadeiro, porque o inimigo, ele lá já no jardim do Éden, ele começou a cegar os nossos pais, para que eles não conseguissem entender a plenitude que Deus tinha para com o ser humano. E ele faz assim até os dias de hoje, afastando o ser humano da presença de Deus. A pessoa começa a não entender os propósitos que Deus tem para a vida dela. Nós sabemos através da Sagrada Escritura que o projeto de Deus é salvar, que Ele veio para salvar as pessoas do mundo, não para condenar. Porém, nós precisamos estar continuamente nos esforçando para ter essa presença de Deus, para que o Espírito Santo comece a revelar dentro de nós o quanto nós temos valor para Deus. Porque está aqui, o mundo de repente acha que nós estamos perdendo tempo. De maneira alguma, meu irmão. Nós estamos renunciando os nossos pés no mundo para adorar um Deus vivo. Então isso é importante nós entendemos, e a gente vai vendo que o Espírito Santo vai usando cada um, e ele vai fazendo e conduzindo o culto. Então a gente vê em cada detalhe, em cada irmão, uma administração de salmo, um louvor, uma adoração, um corinho, o Espírito Santo trabalhando dentro de cada um de nós, e a adoração subindo a Deus. E como foi dito, é pouco, porém eu creio que está subindo com cheiro agradável a Deus. E quando é com cheiro agradável a Deus, pode ficar tranquilo que a resposta vem. Pode ter certeza que aquilo que você está precisando da parte divina de Deus, você já recebeu. Porque eu vi aqui no altar a missionária Joana, o que ela fez? Ela começou a ter uma tosse, ela já repreendeu em nome de Jesus e ela parou de tossir. Então esse Deus é vivo, Ele está presente aqui. Porque ela começou tossindo, mas ela terminou a reunião sem tossir, louvando a Deus. Então Deus cuida dos mínimos detalhes. Então ser fiel no pouco que Ele te coloca no muito. Este lugar, quem opera tudo, quem coordena tudo é o Espírito Santo. Em nome de Jesus, a Deus Pai, então toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, amém? Vou ler um pedacinho para nós nos assentarmos, e aquele que já está permanece, que nós sabemos que você tem reverência à palavra de Deus, que diz o seguinte, Romanos 12, no 11, vai dizer para nós o seguinte: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Amém? Podemos nos assentar? Pai querido, Deus amado, Santo e Todo-Poderoso, assim como foi dito, foi orado aqui, que o mensageiro não precisa aparecer. Espírito Santo, Senhor Jesus, Deus Pai, esse é o lugar onde nós estamos aqui ofertando a Ti. Porém, se a Tua presença não for aqui conosco, não tem sentido nós estarmos aqui. Então, conforme a Tua palavra diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. E nós já sentimos a Tua presença aqui, e nós já estamos abençoados, porque nós já colhemos testemunhos aqui nesse lugar, papai. Porém, fica mais conosco, nos abençoe também através da palavra, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Porque é bem verdade que muitas vezes as pessoas no mundo, elas são bem fervorosas, bem rápidas para fazer a vontade do mundo. Porém, quando nós somos rápidos para fazer a vontade do mundo, nós também vamos colher do mundo a recompensa. Então, é conforme as nossas escolhas que nós vamos receber nessa vida. Porque é bem verdade, estar neste mundo não quer dizer que nós precisamos depender totalmente deste mundo. Nós precisamos estar neste mundo, mas depender totalmente de Deus, para que Ele comece a organizar a nossa vida terrena, da maneira pela qual nós venhamos ter obras, procedimentos que glorifiquem a Ele. Porque o homem foi feito para adorar a Deus. O objetivo de Satanás é nos confundir, é usar até mesmo as palavras de Deus para confundir a mente de muitos. E ele começa assim a semear no meio do povo de Deus a adversidade.
começa a semear a soberba, começa a semear aquilo que foi dito aqui, e vou repetir, a acepção de pessoas, e aí pessoas vão ficando sendo rejeitadas dentro da casa de Deus, e ela começa já não mais se sentir parte do corpo de Cristo. E uma pessoa, quando na mente dela, ela começa a se sentir que ela não faz parte daquele corpo, que é o corpo de Deus, a igreja, ela deixa de receber de Deus a provisão divina. Mas foi porque de repente essa pessoa recebeu uma água misturada, uma água que não era a palavra de Deus. Porque a água misturada, meu irmão, minha irmã, dentro das igrejas estão cada dia entrando, porque o mundo está entrando dentro da igreja. Porém, aqueles que perseveram na fé, aqueles que buscam constantemente ser humilde para entender que Jesus é manso e humilde de coração, porém, como foi dito aqui, ele andou por essa terra, mas fazendo a vontade do Pai. O maior símbolo de humildade é Jesus, porque ele cumpriu a Sagrada Escritura. Porque, meu irmão, minha irmã, para ser humilde de verdade, e a cada momento de tomar uma decisão na vida, falar, não, eu não posso fazer isso, porque isso não agrada ao Pai. Não é para qualquer um. É por isso que Deus habitou em Jesus Cristo na plenitude. Mas em nós, assim como foi louvado pela minha filha aqui, como labareda de fogo, ele começa a despejar um pouquinho em nós. Porque esse pouquinho, meu irmão, se nós usar com sabedoria, Deus vai nos colocar no muito. E esse muito é o reino de Deus. Muitos estão buscando Jesus Cristo só pelo este mundo, para ser próspero. Não tem problema nenhum a prosperidade, não tem problema nenhum ser rico. O problema é ter essas coisas e esquecer de Deus. O problema do ser humano é quando ele deixa de ser humilde o suficiente para conhecer que Deus está abençoando ele, para conhecer que Deus está dando saúde, para conhecer que Deus abriu a porta de emprego, para conhecer que Deus deu a esposa. Só que aí, meu irmão, minha irmã, muitos recebem uma esposa da parte de Deus, e de repente Deus faz essa família ser fértil, e eles têm filhos. Porém, esse filho, ou essa esposa, ou esse esposo, deixou de ficar debaixo da proteção divina. Porque, meu irmão, Jesus, enquanto estava nessa terra, Deus foi o cabeça dele. Ele era dirigido pelo cabeça, por Deus. Porém também, o homem nessa terra, o cabeça do homem é Cristo. Porém nessa terra, o cabeça da mulher é o homem. Porém, meu irmão, quando nós corremos dessa maneira que Deus trabalha, em vez de nós receber de Deus a provisão, nós começamos às vezes a ser dirigidos de uma maneira que não agrada a Deus. Então nós começamos a nos afastar da presença de Deus, porque não queremos ser dirigidos pelo cabeça Jesus Cristo. E também dessa maneira estão muitas igrejas que deveriam ser cristocêntricas, começaram a mistificar a fé do ser humano, começou a fazer do ser humano um idólatra. A pessoa começou a idolatrar, uns até idolatram o azeite, o óleo ungido, outros idolatram outras coisas que às vezes não convém nem estar falando aqui, porque de repente as pessoas ficam ofendidas. E sabe por que as pessoas se ofendem muito fácil com as coisas do mundo? Porque estão longe de Deus. Porque a pessoa que está firmada em Jesus, como foi dito aqui, vem o vento forte, vem a chuva, então a pessoa não vai ficar dodói por qualquer coisinha não, meu irmão. Aquele que serve a Deus, mesmo sendo fraco, mas a nossa força está em Cristo. E se a nossa força está em Cristo, novas criaturas, filhos gerados, nascidos da palavra. E se a palavra não passa, se eu e você somos gerados na palavra de Deus, fica tranquilo, esse mundo pode até destruir esse corpo mortal, porém, se a palavra estiver dentro de nós, ela vai nos levar para a eternidade. Porque assim como Jesus disse, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não. Então pode ter certeza que Deus não mente, Jesus não mente, e muito menos o Espírito Santo. Creia nisso.
Então muitos são fervorosos para andar com os pés apressados neste mundo. E se acha que andando dessa maneira, o mundo começa a colocar dentro deles que eles não precisam de Deus. Porém, o compromisso de qualquer igreja é interceder. Porque assim como o Espírito Santo intercede por nós, o Senhor Jesus intercede por nós, e se nós, quando nós começamos a aprender a servir a Deus, nós começamos a ter a mente de Cristo. E para ter a mente de Cristo, meu irmão, não é apontar, não é condenar, não é destruir aquele que já está destruído. Se Jesus veio para este mundo para ressuscitar quem está morto, então as pessoas que vão sendo conduzidas pelo Espírito Santo têm que mudar o linguajar. Nós temos que olhar para o mundo e dizer: haja vida, ressuscita, venha andar com Cristo, porque Jesus leva para o céu, porque Ele está vindo buscar a igreja. Então Jesus estava nessa terra e o papel dele foi alertar. Foi muitas vezes sim, quando ele viu o sacerdote do templo não sendo cristocêntrico, é bem verdade que em alguns momentos ele até chicoteou, porque a casa de Deus é casa de oração, é um lugar santo, pode ser o lugar mais simples possível, meu irmão, porém se a presença de Deus selar, temos que ter zelo. Então não é de qualquer jeito. Ah, mas parece que não tem nada ali. Aos olhos do mundo não tem nada aqui, mas aos olhos de Deus, a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está aqui. E aonde o Espírito Santo está, tem vida. Então nós recebemos de Deus a vida. Então nós temos que anunciar essa vida ao mundo. E anunciando essa vida ao mundo, o autor da vida começa a ressuscitar quem está no mundo. Assim como ressuscitou a mim, ressuscitou ao pastor, ressuscitou a irmã Denise, ressuscitou a missionária Joana, está ressuscitando e ressuscitou a minha filha que já está aqui na presença de Deus, a minha filha número 1, filha número 2, Lívia, Lisa, e também a minha esposa amada e querida, aonde todos nós, e eu sou aquele também necessitado da ressurreição, porque todos os dias o pecado está à porta do meu coração, querendo me destruir, querendo me tirar da presença de Deus. Então é por isso que todos os dias nós precisamos de ressurreição, enquanto nós estamos nessa terra. Somos filhos, mas como o pastor já falou aqui também em outro momento, aquele que está de pé, olhe para não cair. Então temos que ser humildes e clamar a Deus esta humildade, para que nós não venhamos nos achar e perder a graça de Deus, porque aquele que se acha perde a graça de Deus. Então começar a ter o coração e a mente sendo doutrinada pelo céu, pode ter certeza que é receber o melhor. Porque o que é que nós temos nessa terra, meu irmão, a não ser a presença do Espírito Santo de bom? Deus da glória, aleluia. Nós não temos. O mundo corre, mas ele corre sendo instruído pelo príncipe desse mundo. Ele corre para uma destruição. Porém, aqueles que estão em Cristo, eles têm que correr também, porque a salvação é logo ali. Quem é que sabe o dia da manhã? Quem é que sabe o próximo segundo? Nenhum de nós. Então nós não podemos perder tempo. Então Paulo escreve: não sejais mornos, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Aqui é muito bacana de ver esse mestre, esse instrutor, esse apóstolo Paulo, porque ele vem dizer para nós, porque tem gente, meu irmão, que é muito fervoroso, porém na hora de servir a Deus, ele não quer fazer nada. Então ele está dizendo o que para nós? Sejam fervorosos no Espírito, sabe? O caráter humano, que aqui é Espírito com letra minúscula, e sirvam ao Senhor. Você está vendo?
com o caráter humano, um caráter transformado, uma mente transformada, que as nossas obras venham ser obras que glorifiquem a Deus. Mas muitos são instruídos somente das bênçãos, como foi dito aqui, não tem nada de errado. Mas do que adianta ser abençoado e não ter a paz interior? Porque ele vem dizendo o que aqui? A mente e o coração. Você está entendendo? Ó, é o interior. Porque a mente dirige o coração. O coração cheio da palavra de Deus. Imagina, o meu coração tendo a palavra de Deus, guardei a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. Então, quando nós estamos guardando a palavra de Deus aqui no coração, a nossa mente, onde está a sede dos pensamentos, ela começa a procurar alguma coisa para depois a gente começar a agir. Se nós estiver com o coração cheio das coisas do mundo, a nossa mente procura algo e o nosso corpo, em vez dele receber a palavra de Deus, escute isso, em vez do nosso corpo receber a palavra de Deus que a nossa mente está procurando em nosso coração, para aqui na mente e o coração começa a distribuir no corpo, meu irmão. Então nós precisamos de muitas curas, é verdade, mas se nós não tivermos a água viva da palavra de Deus guardada no coração, quando a mente procurar algo, porque o corpo precisa estar em equilíbrio, e não encontrar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa. Deus fez o mundo com a palavra, tudo subsiste na palavra de Deus. Então o nosso corpo precisa subsistir na palavra de Deus. Então tem cura que nós só vamos receber da palavra de Deus. Não tem como nós receber cura muitas das vezes através da ciência, porque assim como muitos acreditam em um engenheiro que faz um carro, ou em um mestre da construção civil, um engenheiro civil que faz uma casa, e ele entra dentro dessa casa e mora, ou entra dentro do carro e fala, eu estou seguro. Muito mais é a palavra de Deus que nos dá segurança. Então é por isso que nós precisamos ter a palavra de Deus aqui dentro, para que no momento que alguma enfermidade querer nos assolar, ela vai ver dentro de nós, as nossas células vai ver dentro de nós que tem algo comandando, e o que está comandando dentro de nós é a palavra de Deus. E quando algum mal querer suscitar e que não for da vontade de Deus, a própria palavra vai dizer, aqui não, porque a palavra é um bloqueio, ela é uma segurança. Se Deus deu autoridade na palavra para existir até a eternidade, então nós que somos pessoas passageiras, meu irmão, a nossa alma não morre, mas essa carne, ela é passageira. Porém a vida que Deus tem para nós mediante a palavra dele é uma vida aonde o Espírito de Deus, através da palavra de Deus, porque ele diz, se você amar minha palavra e praticar, eu e o Pai faremos morada dentro de ti. Então a maneira do Espírito Santo de Deus, do Senhor Jesus morar dentro de nós, é através de guardarmos a palavra de Deus em nosso coração, na nossa mente, para não pecar contra ele, e receber dele o refúgio bem seguro, e receber dele a cura. Até mesmo quando nós for para o médico, orar para o médico, meu Deus, a autoridade da tua palavra está em mim, eu profetizo desde já, meu Pai, eu estou indo para o médico, mas começa já a preparar o melhor médico, papai, porque o melhor médico é aquele que recebe uma oração de uma pessoa simples, mas que serve a Deus. Então ora a ti, Pai, abençoa a vida desse médico, de todo o corpo da medicina, não só para eu no momento que eu ir lá chegar e ser tratado, mas também para que o ser humano dessa terra, meu Pai, quando adentrar nesse hospital, seja curado por ti, Pai. Mas usa a medicina, usa a ciência, porque a terra e toda a plenitude pertence a ti. Aleluia, glória a Deus. Então nós começamos a convidar Jesus, Deus, para agir no nosso mundo, não só a favor de nós, mas também a favor daqueles que são necessitados. Porque se nós orar só a favor de nós não estamos sendo parecidos com Cristo. Nós começamos a ser orgulhosos. Então nós temos que olhar e orar a favor
daqueles que estão lá de fora, porque eu sei que é o Espírito Santo que traz. Nós saímos, fizemos o evangelismo para a glória de Deus. A nossa irmã, o Espírito Santo levou ela até o evangelismo e ela está aqui presente, porque aqui também o Espírito Santo trouxe ela. Então a obra é do Espírito Santo, mas a nossa parte é mais simples, é ser fervorosos, um espírito, um caráter transformado, cristocêntrico. Meu irmão, é bem verdade, na plenitude jamais, não merecemos, mas aquilo que nós conseguirmos fazer, eu creio que Deus grada. Então nunca se acha desprezível diante da presença de Deus. Estando no corpo de Cristo, todos nós somos alimentados por Cristo. E hoje nós estamos ceando um pão vivo. Mas que pão é esse? A palavra de Deus. Porque diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então essa palavra, esse pão, você pode ter certeza que dentro de nós, no nosso espírito, já começou a receber vida. E uma vida que o mundo não tem. Porém, quando nós andarmos pelo mundo, nós começamos a distribuir essa vida. Aonde nós pisarmos a planta dos pés, nós vamos distribuir essa vida. Minha esposa foi ousada aqui pelo Espírito Santo para profetizar e proferir bênçãos na vida da irmã. Mas hoje ela saiu com um pão vivo dentro dela. E eu tenho certeza que na hora que o marido dela olhar para ela, vai dizer alguma coisa diferente está acontecendo dentro de você. Onde é que você foi? O que aconteceu? Porque o pão vivo está dentro dela. E aonde o pão vivo começa a fazer um habitar, ele começa a trazer uma vida pela qual o mundo não tem. Porém, começa aí uma obra do Espírito Santo, porque a mulher sabe edificar a casa. Ela está aqui. O marido é o cabeça, mas quantas vezes o cabeça não dá muito daquele jeito que agrada a Deus. O importante é alguém interceder, ela está intercedendo. Então eu creio que Deus já abençoou ela e muito bem, porque Deus não despede ninguém com mãos vazias. E quando ela chegar diante da casa dela, ela vai ver que esse cabeça vai começar a receber de Deus a provisão. Então as bênçãos foram profetizadas e a palavra de Deus nesse momento está dentro dela. E eu sei que a palavra não volta vazia. E eu sei que ela traz resultado. E o resultado é o cabeça estando junto com ela. Mas quando isso vai acontecer, mensageiro, compete a Deus. Porque a obra é de Deus. Mas uma coisa eu sei, Deus faz. É conforme a perseverança, é conforme o amor que nós estamos dispostos a ter e despejar aos pés da cruz. É conforme nós vamos nos entregando a Cristo, sendo pessoas sinceras diante dele, ele começa a operar dentro de nós a cura e curar o nosso cabeça. E se é o cabeça que está, o corpo também recebe a cura, porque Deus trabalha num todo, meu irmão. Deus trabalha por completo. Deus não perde tempo, que nem muitas vezes nós perdemos, não. Porque Ele sabe que toda alma tem um preço. E é o preço do Senhor Jesus na cruz. É o preço do sangue carmesim. Deus agradou moer o Filho sim na cruz. Agradou sim, porque ninguém tinha condições de fazer aquilo que Jesus fez. Mas porque Ele viu eu e você do outro lado. Ele falou, não, eu amo. Eu amo. O inimigo tem afastado eles de mim sim. Mas o inimigo, para ele não tem mais jeito, mas para esses pecadores tem jeito. Então, filho, vai lá, derrama seu sangue na cruz, porque eles a mim pertencem. Então, meu irmão, minha irmã, pertencer a Deus é muito bom. Vamos ler mais um pouquinho para nós irmos finalizando a mensagem. Da mesma forma, quando nós devemos sempre ter um espírito quieto e humilde do Senhor. Você está vendo? Existem algumas situações em que Deus quer que sejamos ousados e falemos. Olha aí, você está vendo como que é que Deus faz? Deus preparou esse estudo foi um bom tempo, mas a minha esposa foi ousada aqui porque Deus tratou nela. Então é por isso que eu digo, a gente está num ambiente onde ninguém faz o que a gente quer. A gente recebe de Deus e começa a ser ousado. E Deus se agrada nesse comportamento. Porque toda honra e toda glória vai ser dada a Deus, porque é Ele que faz. Porém,
Ele quer fazer através de pessoas simples e humildes que servem a Ele. Porque Ele diz que Ele quer um espírito disposto a servi-lo. É um espírito disposto a estar aos pés da cruz. É um espírito disposto a reconhecer que Jesus é sobre tudo e todos. Aleluia. Então, se Ele é Senhor, é Ele quem faz. Aqui devemos, como sempre, deixar cair a nossa própria honra, reputação e expectativas naturais, e obedecer ao Senhor com toda reverência. Não devemos questionar a nossa própria autoridade ou capacidade de dizer ou fazer qualquer coisa que Deus fará através de nós. Em vez disso, devemos deixar Deus usar-nos tal como Ele quer e em qualquer situação. Você está vendo? A obra é do Espírito Santo, não é nossa. Compete a nós estar aos pés do Senhor Jesus e falar: Senhor, eu sou fraco e sem Ti eu nada sou, mas nos usa nessa terra, nos ensina a Te amar, nos ensina a estar prostrados diante de Ti. Então nós estamos aqui em um domingo da família, aonde aquele que tem um compromisso com a família está aqui, e este é Jesus, e este é o Espírito Santo, e este é o próprio Deus. Então fica tranquila, fique tranquilo, porque da família quem cuida é Deus. Nós só somos instrumentos. Então, meu irmão, minha irmã, tem muito mais para falar, mas eu creio que o Espírito Santo, Ele está conduzindo este ambiente, e eu fico feliz pela presença dele, e se alegre também por estar na presença de Deus, não pelo que Ele tem nas mãos, ou até mesmo pelo que Ele pode fazer. Se alegre em estar na presença de Deus, porque Ele é Deus. Aleluia. Fazendo ou não fazendo, curando ou não curando, abençoando com prosperidade ou não, ou até mesmo com riqueza ou não, não deixe de adorar esse Deus. Não vale a pena trocar as bênçãos por Deus. Vale a pena dizer: Senhor, o Senhor é meu Senhor, quer esteja no deserto, quer esteja no vale da sombra da morte. Porém, meu Pai, não me permita andar em situações que eu venha desanimar de acreditar em Ti. Meu Deus, não deixa eu ser provado da maneira pela qual eu não venho suportar. Só deixa, meu Pai, eu ser um simples servo e totalmente dependente de Ti. Que o Senhor não venha tirar o Teu Santo Espírito de mim, de nós, e venha nos abençoar constantemente com a Tua presença, em nome de Jesus. É isso que nós temos que pedir a Deus, porque, meu irmão, como diz a palavra, né, e nós temos que repetir incansavelmente: as demais coisas serão acrescentadas. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, Pai, mais uma vez somos gratos por esta mensagem, onde eu creio, Pai, que o Teu mover neste lugar foi notório, não porque aqui nós estamos, mas porque a Tua presença é o tudo. Então eu creio que o Senhor abençoou muitas pessoas aqui, inclusive esse que vos fala, e eu sei que o Senhor tem muito mais para fazer, meu Pai, em nós e através de nós. Porém, Pai querido, Deus Santo e Todo-Poderoso, continue conosco, continue nos guardando, nos livrando do mal. Continue, Pai, trazendo ao nosso coração o quanto o Senhor é importante, trazendo em nossa mente o quanto o Senhor nos ama. E no momento que até, Pai, nós pensarmos em desviar da Tua presença, tira esse pensamento, Papai. No momento que nós vier olhar, Pai, para o homem e deixar de olhar para Ti, Papai, nos perdoe e nos reata de volta, Pai, ao Teu amor. Pai, porque nós não conseguimos ir para lugar algum, nós não conseguimos nem ir para o Senhor, meu Pai. Porque assim como Pedro diz: para onde iremos nós? Não, Deus, Pedro diz: para quem iremos nós?
Então, para quem nós devemos ir, papai? Nós devemos ir somente a ti, Senhor Jesus, porque só o Senhor Jesus tem palavras de vida. Então começa a colocar essa vida dentro de nós e nos abençoar com a tua presença, para que nós possamos glorificar o teu nome, meu Pai, não só através das palavras, mas também através das obras. Porém, Pai, mas que contudo receba como louvor e adoração, porque tudo é teu, meu Pai. Toda a honra e toda a glória sempre é dada a ti, não só neste lugar, mas aonde também estiver uma congregação, papai, e também começa a visitar os lares desta região, e começa, Espírito Santo, pairar no coração dessa pessoa que ouviu parte da mensagem, ou a totalidade da mensagem, e começa a abençoar essa pessoa com a tua presença, porque a obra que o Senhor faz, papai, é uma obra invisível, meu Pai. Porém, eu sei que o Senhor usa a vida de quem o Senhor quer para falar nesse coração. Então, Pai, acalma essa alma que está atribulada, essa alma que está sofrendo, essa alma que está carente da tua presença, essa alma que tem buscado até mesmo da maneira errada, até está buscando te adorar, mas essa pessoa está continuando com esse vazio. Ó Espírito Santo, começa a preencher em nome do Senhor Jesus o coração dessa pessoa com a tua presença, e começa a edificar uma casa espiritual, aonde o Senhor Jesus possa habitar, aonde o Espírito Santo possa habitar, aonde Deus possa habitar, e também levar essa pessoa para o céu, porque é para isso que o Senhor veio, meu Pai. O Senhor veio para ressuscitar, para recuperar, para resgatar e para levar para o céu. Então, Pai, continua nos abençoando com a tua presença, e também toda essa região, Pai, e aonde estiver um mensageiro buscando a tua presença, sendo cristocêntrico, Pai, abençoe também essa casa de oração, ou essa pessoa que está na rua, meu Pai, com a tua presença, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.